Saudações. Eu estive uma semana fora, né? E estou voltando agora. A gravação está sendo feita via Telegram. Para mim, ela está funcionando. Não sei se está funcionando para todo mundo. Mas sobre o que a gente vai falar? Tem acontecido muita coisa estranha nos últimos dias. Muita coisa estranha. E o que a gente vai tentar fazer é, pelo menos, buscar concatenar o que está acontecendo. Porque eu não acredito que as coisas não estejam conectadas. Certo? Vamos lá. Primeiro, que coisas estranhas são essas? Já faz alguns dias, desde antes de eu ir para a roça, que está havendo nitidamente uma movimentação grande no Estreito de Hormuz. Certo? A Marinha dos Estados Unidos tem feito declarações. O governo dos Estados Unidos, né, é muito declaratório, é uma falação, você nunca sabe o que de fato eles estão prevendo, mas tem se falado. Queriam mandar um porta-aviões para o Catar, submarino nuclear para o Golfo Pérsico, essas coisas, para tentar intimidar a República Islâmica. Certo? Só que essas tentativas, pelo menos o submarino, deu com os burros na água, porque ele foi identificado muito rapidamente. A questão toda, gente, é a geografia do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, ele é, de modo geral, muito raso, muito raso. A parte dele navegável por petroleiro tem só 4 quilômetros de largura, ainda mais por porta-avião. Então, um porta-avião que tentar ultrapassar o Estreito de Hormuz é um alvo muito fácil para mísseis hipersônicos, como os que o Irã parece ter. Então, não é tão simples assim para os Estados Unidos falar, vamos mandar um porta-avião para o Golfo Pérsico. Não é mesmo. Porque a partir do momento que a República Islâmica tem mísseis hipersônicos, é uma temeridade mandar porta-avião para lá. Mas se o Irã afundar um porta-avião dos Estados Unidos, seria a guerra. E nós estamos vivendo em situação de quê? Vocês acham honestamente que o Irã tem medo dos Estados Unidos? O que os Estados Unidos podem fazer? Uma arma nuclear? A Rússia tem muitas. E um sistema de defesa eficiente consegue deter a maioria, porque a gente está falando dos Estados Unidos, que tem armas nucleares feitas na década de 50, antigas, nem sabe se está funcionando, e principalmente tem um conjunto de mísseis muito ultrapassados, mas muito ultrapassados mesmo. Os Minutemen são ridículos, eles são da década de 50, gente, pelo amor de Deus, nós estamos nos anos 2020, tem 70 anos esse trambolho, essa porcaria. E os Trident são pouca coisa melhorzinha, então são mísseis pouquíssima coisa acima da velocidade do som, são lesmas voadoras para padrões atuais, facilmente detectadas por satélite, né? Já falamos muito sobre isso, tanto pelo sistema Peônia, quanto pelo sistema Lotus B, né? O satélite Lotus B, quanto principalmente pelo satélite específico para isso, o Neutron, ou a constelação específica para isso, que a Federação Russa chama de Kupol. Então, não é uma ameaça realmente. Os Estados Unidos acham que são, mas não é uma ameaça concreta, real, que intimida. E outra coisa, o Estado, o ente sionista, está muito perto, está ao alcance desses mísseis hipersônicos. Então, é óbvio que a retaliação seria imediata. Os satélites russos, inclusive o satélite Perseverance, já deve ter detectado onde estão as armas nucleares da entidade há algum tempo. Certo? Mas a questão de fundo não é essa, gente. A questão de fundo é outra. O problema de fundo aqui é como isso está ligado a outros eventos que têm acontecido no mundo. Certo? Como isso está conectado com outros eventos que têm acontecido no mundo. Essa que é a verdadeira questão. Porque, veja bem, no meu humilde entender, e no entender de muita gente boa,
existe uma espécie de consenso entre chineses, russos, árabes e iranianos de que a hora é agora. Um comentarista fez um comentário que achei fantástico, dito por um enxadrista americano, o seguinte, que numa situação como essa, você tem que pegar o saco do oponente, mas uma bola por vez. E aí que entra a minha preocupação. Essa bola por vez. A bola por vez é o sistema financeiro dos Estados Unidos. Querendo ou não, a China está muito exposta, ainda está muito exposta, tem centenas de bilhões de dólares em ativos no sistema financeiro americano. Os árabes são mais expostos ainda. E aí, veja bem, os chineses começaram a se retirar há uns 2 anos, ampliaram a velocidade da retirada muito no último ano. Eles retiraram mais de 400 bilhões de dólares do sistema financeiro dos Estados Unidos, vendendo título da dívida pública, se desfazendo de posições, trocando ativos financeiros por ativos imobiliários, simplesmente comprando terra nos Estados Unidos. E feito aquilo que o pessoal do Ocidente chama de cidade fantasma. Uma cidade lá, não sei aonde, Mongólia do interior, capacidade de 2 milhões de habitantes, ela agora tem só 500 mil, está fantasma. Não, gente. O que o Ocidente não entendeu ainda, porque não é um grupo formado por pessoas muito espertas, né? É que a ideia dessas cidades fantasmas é se desfazer de ativo financeiro e transformar esse ativo financeiro em ativo físico dentro do território chinês. Traduzindo, você pega, vende título da dívida pública americana, se desfaz de posições financeiras dentro dos Estados Unidos, simplesmente pega esse dinheiro e constrói alguma coisa, qualquer coisa física dentro do território chinês. É nesse sentido que a China tem expandido enormemente a sua malha de trens de grande velocidade, tem feito essas cidades fantasmas, tem investido bilhões, dezenas, centenas de bilhões em projetos científicos. Por exemplo, alguém fez um comentário que eu também achei muito interessante a respeito do maglev, né? A China está fazendo um maglev em túnel de baixo vácuo, certo? Poderia alcançar mais de 1.000 km por hora. O cara falou, mas isso é um desperdício de dinheiro. Não é um desperdício de dinheiro. Ciência de ponta, é o futuro. E a China tem que fazer alguma coisa com a enormidade de dinheiro que tem na forma de dólar e que está imobilizado nos Estados Unidos. A China tem que tirar esse dinheiro de lá para fazer alguma coisa. Não pode simplesmente ficar com a moeda que ela mesma quer que perca valor. Certo? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que desesperadamente gastar esse dinheiro. E ela está gastando em pesquisas científicas caríssimas, projetos espaciais, redes de trem-bala, redes de alta velocidade, ferroviárias. A China está se conectando, o sistema Iniciativa Central Estrada, eu gosto da análise do PEP, mostra um novo mundo surgindo, tal, concordo, mas é mais do que isso. Mais do que isso. A Iniciativa Cinturão Estrada, que é um projeto muito superior em termos de gastos ao Plano Marshall, que recuperou a Europa no pós-guerra, e subordinou a Europa aos Estados Unidos no pós-guerra, é, antes de qualquer coisa, uma forma de gastar dinheiro, de transformar ativos financeiros em ativos físicos. Gente, a China é um país que existe há 2.300 anos. Ela não faz planejamento igual nos Estados Unidos, não, pensando nas próximas eleições legislativas de 2 em 2 anos. O planejamento dos Estados Unidos dura 2 anos. É para a eleição legislativa ou presidencial seguinte. China não. A China opera com outra lógica. A China opera com uma lógica totalmente diferente. E pensando nisso, muito provavelmente a China já vem se preparando para se desfazer de ativos financeiros americanos há muitos anos. Ela encontrou uma oportunidade em sistemas de transporte, infraestrutura, porque isso beneficia a China. Isso conecta a China com a Ásia e principalmente com a África. É importantíssimo conectar a Eurásia, mas é mais importante ainda conectar a Eurásia e a África. Certo? Conectar a Eurásia e a África. Em última instância, a capacidade de ir por linha férrea da cidade do Cabo até Beijing, de Dakar, no Senegal, até Beijing, de Lagos, na Nigéria, até Beijing.
de Kinshasa, na República Democrática do Congo, até Beijing, de Nairobi, no Quênia, até Beijing. Perfeito? Então, essas conexões via ferroviárias, porque, pessoas, vamos ser honestos aqui, o transporte ferroviário é muito barato, ele é caro de ser construído, mas ele é barato de ser operado. Certo? Ele é barato de ser operado. Ele é muito caro para construir, mas ele é muito barato para operar. O transporte rodoviário não consegue superar isso. E o transporte hidroviário, transporte naval marítimo, ele é barato, mas ele é dependente de rotas controladas, ainda controladas pelos Estados Unidos. Certo? Você tem que passar num punhado de locais que, direto ou indiretamente, os Estados Unidos ou a OTAN controlam. O canal de Suez é controlado pelo Egito, um lacaio dos Estados Unidos. Né? O cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos depois da entidade sionista. Aí você tem que passou pelo... Imagina, só para vocês terem uma ideia, deixa eu explicar isso com clareza. Imagine um navio saindo. Londres, a Inglaterra, nem tem mais porto, né? A Inglaterra já foi a potência mais. A Inglaterra hoje é um país ridículo. Então vamos imaginar um navio saindo do porto de Roterdã ou de Antuérpia, na Bélgica. Roterdã na Holanda ou de Antuérpia, na Bélgica. Os dois maiores portos da Europa. E de todo o Ocidente. Vamos imaginar um navio saindo de qualquer um desses portos. Ele teria que passar pelo Canal da Mancha, controlado pela OTAN, que fica entre França e Inglaterra. Depois você teria que passar pelo Estreito de Gibraltar, que fica entre Gibraltar, controlado pelo Reino Unido, a Espanha, que é da OTAN, e o Marrocos, que é meio, né? Então, assim, teria que passar por lá. Depois você teria que pegar o Canal de Suez, controlado pelo Egito, que é um cachorrinho fraudiqueiro. E aí ele teria que passar por Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb fica entre o Djibouti e o Iêmen. O Djibouti agora tem bases navais chinesas. E o Iêmen agora está sendo pacificado. Então não é mais uma área de influência dos Estados Unidos. Mas passou por Bab el-Mandeb, continuando, vamos imaginar que ele fosse até Tóquio. Ele vai seguir pelo Oceano Índico e vai passar pelo Estreito de Malaca, né? E pelo Estreito de Singapura. A posição da Malásia e da Indonésia é cada vez mais pró-mundo multipolar. Inclusive, um acordo entre eles para usar as próprias moedas e não o dólar. Mas os Estados Unidos ainda têm um poder formidável lá, principalmente em Singapura, que é meio que um cachorrinho fraudiqueiro. Passou por Singapura, teria que passar pelo Estreito de Taiwan, complicado, ou seguir pelo Mar da China Meridional até o Mar da China Oriental. E aí chegar no Japão. De toda forma, você passa por vários pontos controlados pela OTAN, ou mesmo parcialmente controlados pela OTAN. Complicado, é tenso. Agora, se você faz uma linha férrea, vamos imaginar um transporte por ferrovia entre Antuérpia e Roterdã até Beijing. Você teria que atravessar a Holanda, né? Tanto a Holanda quanto a Bélgica tem fronteira com a Alemanha. Chega na Alemanha, tem fronteira com a Polônia. Chega na Polônia, em teoria, numa circunstância normal, você entraria na Rússia e você chega na China. Ou você entraria um pouco mais por baixo e passaria pelo Oriente Médio. De toda forma, o transporte ferroviário é muito mais barato e rápido do que o hidroviário. Barato nem sempre, mas rápido ele é demais. A velocidade do navio é muito lenta. E se a China fizer, e está fazendo, sistemas de trem-bala conectando a Europa com ela própria, a velocidade de transporte aumenta brutalmente. Um trem-bala faz, na média, 350 km por hora. Um navio faz, na média, 35 km por hora. E o caminho que o trem-bala percorreria seria menos da metade do caminho que o navio teria que percorrer. O navio teria que dar a volta no Mediterrâneo, entrar no Mar Vermelho, depois ele segue pelo Oceano Índico. Se você pensa um ferrovia, ele faz assim. Então não tem nem comparação. Você tem essa disputa. Você pensa, mas isso tudo é muito caro. Pessoas. É e não é. Porque deixa eu colocar aqui o ponto que é mais importante que vocês têm que levar em consideração. A China detém centenas de bilhões de dólares, certo? Em título da dívida pública americana, em posições dentro do
sistema financeiro americano. Uma ótima maneira de se desfazer desses centenas de bilhões de dólares é gastar. Mas vai gastar com o quê? Vai gastar com arma, igual os Estados Unidos fazem? Não, gente, não dá certo. Vai gastar com infraestrutura, com conexão, com projeção geopolítica, inclusive de novos negócios. A China já tem uma rede de trem-bala de mais de 30 mil quilômetros interna, conectando todas as principais cidades do país. Então, chegou a hora dela se conectar com a Ásia Central, com o Oriente Médio, com a Rússia, em teoria com a Europa, mas a Europa está se tornando hostil e estúpida. Então, a conexão com a Europa pode esperar. O mais interessante agora, na verdade, seria estabelecer alguma forma de concordata com a Índia para conectar a primeira e a terceira maior economia do mundo, ou, visto de outra forma, as duas maiores economias industriais do mundo, conectar com o Oriente Médio, que é a região que mais produz e exporta energia no mundo. A conexão perfeita seria exatamente essa, entre a China e o Oriente Médio. O país que mais consome recursos energéticos do planeta, com a região do mundo que mais produz e exporta recursos energéticos. Então, você teria que falar, por exemplo, de um trem-bala que pela Ásia Central, né, pela Índia ainda está complicado, a China e a Índia ainda tem que fazer uma detente, que ainda não está feito. Pela Ásia Central, o Afeganistão, ou mesmo o Paquistão, ligar até o Irã. O Irã é o ponto principal na rota dessa. O Irã é o ponto principal. Liga até o Irã. Do Irã, você chega na Arábia Saudita. E mais importante ainda, do Irã, chegando no Iraque, atravessando o território da Jordânia, você chega no Egito. Aí, sim, está o grande jogo. O país mais importante do Oriente Médio, hoje, ao menos falado, é o Egito. Porque se o Egito é o único grande país árabe ainda sob o controle dos Estados Unidos. Todo o Oriente Médio, produtor de petróleo, já foi perdido. Já está do lado chinês e russo, a ordem multipolar. Já está se desfazendo de dólar, já está vendendo petróleo em qualquer moeda, já é. Mas o Egito permanece. Resolvido o problema com o Egito, aí seria possível ligar o sistema de trem-bala, ou mesmo de ferrovias convencionais, no primeiro instante. Você saindo de Alexandria ou do Cairo, você pode fazer uma rota pelo norte da África, ligando, por exemplo, Cairo até Trípoli, Benghazi, né, e Trípoli na Líbia, Tunis na Tunísia, Argel e Oran na Argélia, e aí chega no Marrocos. Marrakech, né, El Beid, né, que é como eles chamam Casablanca, conectando Tanja, conectando todo o norte da África até a China, por rede de trem-bala muito eficiente. Isso seria interessante porque a Argélia é um grande produtor de gás, um enorme produtor de gás, e o Marrocos é um grande produtor de fosfato, que é importante não só para a agricultura, mas para uma série de indústrias. É uma matéria-prima de primeira grandeza, e a Argélia também é um grande produtor, a Tunísia também. Então você conectaria uma área produtora de matérias-primas muito importante com a área consumidora de matérias-primas através do sistema ferroviário. Agora, isso custaria centenas de bilhões de dólares. O problema não é um problema. A China tem esse dinheiro. A verdade é que a China tem esse dinheiro. Só que esse dinheiro está imobilizado no sistema bancário, no sistema financeiro dos Estados Unidos, em título da dívida pública americana. Então, a China teria que desmobilizar esse dinheiro. E, para não falar que a China está se desfazendo de título da dívida pública dos Estados Unidos. Porque você fala, nossa, destrói o dólar, destrói os Estados Unidos. Só que muita riqueza chinesa está lastreada em dólar. Então, a China não pode simplesmente se desfazer do dólar. Isso seria tacar fogo em dinheiro. Pega dinheiro e taca fogo. O que a gente tem que fazer? Tem que gastar. E, nesse sentido, projetos faraônicos extremamente caros são perfeitos para isso. Que é a desculpa perfeita para você se livrando de bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões, trilhões de dólares para construir um sistema de infraestrutura. O dinheiro é queimado e a infraestrutura fica. Certo? Vamos só continuar. Então, imagine que você liga o norte da África ao Oriente Médio, que está conectado,
com a China e poderia ser facilmente conectado com a Índia também. Do Cairo, se você segue na direção sul, margeando o Oceano Índico, pelo menos as proximidades, você poderia ligar o Egito ao Sudão, a Etiópia, Eritreia, o próprio Djibouti, posição estratégica, e você desceria. A Somália é um lugar complicado, mas você poderia sair da Etiópia direto para o Quênia, do Quênia direto para a Tanzânia, da Tanzânia direto para Moçambique. Moçambique está recebendo dezenas de bilhões de dólares em investimento chinês para a agricultura. É um país que a China está preparando para substituir o Brasil como produtor de soja. Tem tudo, o clima é mais ou menos o mesmo, só que o solo é infinitamente melhor. É só dar dinheiro, tecnologia e infraestrutura para eles que eles conseguem. E isso a China tem de sobra. O agronegócio brasileiro parece que não entendeu isso. Certo? Então vamos lá. Você pega uma linha ferroviária, digamos, né? Chegamos hipoteticamente em Moçambique. Próximo passo, África do Sul. E aí você conseguiria conectar Pretória, Durban, Porto Elizabeth, Johannesburgo, até Beijing. Ainda seguindo uma rota, imagine que parou no Marrocos. Resolvido o problema do Saara Ocidental, você chega em Dakar, no Senegal. De Dakar, você pode partir para Abidjan, na Costa do Marfim, Accra, em Gana, aí Lagos, na Nigéria, que é uma das maiores cidades da África, né? Maior cidade da África. Lagos, na Nigéria. Nigéria é a segunda maior economia da África. Perdão, a maior economia da África, né? Maior que do Egito. Então, você conecta a rede ferroviária nigeriana até a China. E você pode fazer um caminho alternativo também, que é importante ter alternativa, principalmente para uma região meio instável. Você pega de Lagos, na Nigéria, e vai até a República Centro-Africana, da República Centro-Africana ao Níger. Mali ainda está complicado, mas você pode ir da República Centro-Africana em direção do Sudão. E do Sudão você chega mais perto e mais rápido ainda até o Egito. Certo? Então, Lagos é uma conexão, porque Lagos fica na junção entre a metade norte e a metade sul da África, entre a metade ocidental e a metade oriental da África. Lagos é o ponto. Certo? De Lagos, repito, você pode descer marchando no Oceano Atlântico, a Nigéria vai para Camarões, de Camarões para o Gabão, que é um grande produtor de petróleo, Guiné Equatorial, grande produtor de petróleo, Gabão, República Popular do Congo, República Democrática do Congo. E aí já existe ferrovia ligando Kinshasa, na República Democrática do Congo, até Lubumbashi, que é uma região que produz coltão, que produz cobre, certo? Então você pode conectar isso. E mais, imagina que a gente chegou em Kinshasa. Kinshasa você pode seguir, reparem bem, você pode seguir ao sul, né? Estou falando da República Democrática do Congo. Você pode seguir ao sul, na direção de Angola, grande produtor de petróleo, Namíbia, mais uma vez a África do Sul, ou você pode simplesmente, uma vez em Kinshasa, ao invés de ir para o sul, você pode simplesmente ir para o leste. Se você for para o leste, você chega até as regiões produtoras de coltão, na Uganda, e chega novamente na Tanzânia. Então, o que não falta é opção de conexão ferroviária extremamente útil dentro da África. Só que isso custaria centenas de bilhões de dólares. E esse problema é a solução para a China. Isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa entender muito a geografia. Eu tenho um mapa da África desenhado na minha cabeça. Mas vocês não precisam ter um mapa da África desenhado na cabeça de vocês, não. A questão que eu estou tentando colocar aqui é que, gastando centenas, quantos? 200, 300, 400 bilhões de dólares, a China poderia, num prazo muito rápido, porque o que não falta na África é mão de obra. A China produz mais de 1 bilhão de toneladas de aço por ano. Então, a África tem. Fazer uma rede ferroviária que conectasse a África, mas conectasse mesmo, não é aquele esquema do colonialismo, imperialismo europeu, não. Interior para o litoral. Não, não, não. É conexão mesmo. Ligar a cidade do Cabo, no extremo sul, até Alexandria, no extremo norte. Ligar o Cairo, no leste, até Marrakech, mais oeste. Ligar o Cairo até o extremo, no chamado chifre da África. Ligar o Cairo até a Etiópia.
até a Eritreia, até o Djibouti. Então, você pode fazer uma conexão assim, uma conexão assim. E, vamos supor, você conectando as principais economias da África, você conecta a rede de riquezas do continente africano com a rede de necessidade de matéria-prima, fonte de energia, alimento, ingredientes para ração da Ásia. Essa que é a questão. O que está em jogo, esquece a Europa. O que a Europa tem para oferecer? De verdade, o que a Europa tem para oferecer? A Europa tem para oferecer o quê? Impressoras de papel? Isso os Estados Unidos têm. O que é o euro, se não uma porcaria impressa? O que é a Libra, se não uma porcaria impressa? A Europa tem petróleo? Tem gás? Tem minério? Tem comida? Não, a Europa não tem nada disso. Toda a riqueza da Europa é uma farsa. É uma mentira. Agora, a África não. A África é rica. A África é rica. Os países africanos são riquíssimos. Só que eles foram roubados, espoliados por tanto tempo pelos europeus, por cooperação do Ocidente, que se tornaram pobres. Mas isso pode ser revertido. E a China está disposta a isso porque resolve uma série de problemas da mesma vez. Como? Repito, reitero. É uma desculpa perfeita para a China torrar essas centenas de bilhões de dólares imobilizados em título da dívida pública dos Estados Unidos. No sistema financeiro dos Estados Unidos, no sistema bancário dos Estados Unidos. Né? Tira esse dinheiro de lá e transforma em ferrovia. Por que ferrovia? Porque ferrovia é muita materialidade. É rapidez no transporte, é conexão. Certo? Reitero, dá para conectar virtualmente a África inteira por ferrovia. E por ferrovia, não digo de início, de alta velocidade, mas pelo menos de média velocidade. Você tem país complicadíssimo. Não. Eu não consigo imaginar uma ferrovia sendo construída no Mali, certo? No Tchad, talvez nem no Níger. Regiões muito problemáticas. Mas o que torna essas regiões problemáticas é, basicamente, o radicalismo islâmico, que é controlado pela Arábia Saudita. Agora que a Arábia Saudita é amiga e não inimiga, isso também pode ser resolvido. É a Arábia Saudita que patrocina esses grupos. Né? Você conversa, agora tudo é conversável. Agora tudo dá para conversar. Porque se houvesse, por exemplo, ligação, e é possível, só dinheiro, a China tem muito disso. Uma ligação entre Lagos, na Nigéria, e Alexandria, no Egito. Para vocês visualizarem, a África parece um machado. De verdade, parece um machado, a ferramenta. Um machado. Imagine que na curva interna do machado fica Lago. No canto externo do machado fica Alexandria. Então não é uma questão de fazer isso, ou questão de fazer isso. É questão de fazer isso aqui. E aí você conecta Lagos a Alexandria. As economias da Nigéria, da África Ocidental, do Golfo da Guiné, com o Oriente Médio. Seria extraordinário. O Egito é a chave. O Egito é a chave. Porque é através do Egito que você conecta o norte da África inteiro. É através do Egito que você pode chegar até o Golfo da Guiné. É através do Egito que você pode ir até o sul da África. É possível imaginar uma linha, na verdade, várias linhas conectando Cairo até a cidade do Cabo, Cairo até Lagos, Cairo a Marrakech, Cairo a Dakar, Cairo a Kinshasa, Cairo a Dar es Salaam, Cairo a Nairobi, Cairo a Maputo. O Egito é a chave. O Egito está fazendo uma nova capital. Quem está pagando? Os árabes, em parte, os próprios egípcios, mas essencialmente os chineses. Então, o Egito não é um caso perdido. O Egito, vendo a vaca do Ocidente indo para o brejo, não vai ser difícil convencer ele a colaborar consigo próprio. Pô, o Egito é a chance, cara. A chave da conexão Eurásia africana entre Ásia e África através do Oriente Médio é o Egito. É o Egito.
é Alexandria, é Cairo. Não tem como você conectar a África com a África sem passar pelo Egito. Esse é o ponto. Você pode fazer ligação marítima, pegando a Eritreia, a Etiópia. A Somália é um desses países que é complicadíssimo você mexer hoje em dia. Não vespera, não dá para, né? Não dá para pensar em alguma coisa no momento sendo feito lá. É uma lástima, mas é a verdade. Então, se você quer conectar por terra Ásia e África, você tem que passar no Egito. O Egito é a chave. Você precisa gastar bilhões, mas eu já disse e vou repetir aqui. Isso não é um problema, isso é uma solução. É óbvio que os árabes têm que estar envolvidos. Então, essa aliança entre iranianos, essa paz que está se transformando em aliança, né, entre iranianos e sauditas, entre persas e árabes, entre xiitas e sunitas, essa conexão, essa irmandade muçulmana, ela é crucial para o projeto de integração euro-africana, ou pelo menos ásia-africana. Esquece a Europa. Por estranho que pareça, dá para você conectar Portugal, está muito perto com Marrocos, Portugal e Espanha com Marrocos. E aí, Portugal não seria refém da França. Espanha não seria refém da França. Não teria que passar pelos Pirineus. Pode passar pelo Estreito de Gibraltar. Ligando Faro, no Egito, no Portugal, Sevilha, na Espanha, como se Sevilha recuperasse a antiga glória. Faro e Sevilha conectado até Tanger. E seria fantástico, porque livraria Portugal e Espanha da necessidade de se conectar com o restante da Europa. A própria Itália. A Itália está muito próxima da Tunísia, mas muito próxima mesmo da Tunísia, bem perto da Líbia. Então, a Itália deixaria de ser refém da Europa Ocidental. Nós já falamos aqui que hoje, geopoliticamente, a chance da Europa rachar é maior do que nunca. Macron, nitidamente, perdendo a paciência, e a Meloni, inteligente e oportunista. Itália e Portugal saindo da União Europeia, ou saindo da OTAN, cara, já era a OTAN, já era a União Europeia. Tá, mas Itália e França fica sem opção. Não fica. Porque você não tem que passar pela Alemanha. Você pode fazer a curva e passar pelo Marrocos. Você pode descer pelo mar e passar pela Líbia, pela Tunísia. As pessoas analisam como se a África não existisse. A África é muito pobre, não é opção. Gente, a África foi empobrecida, ela não é muito pobre, ela é muito rica. E a opção de conexão existe e está ao alcance. Sistemas ferroviários que podem ser patrocinados pela China. Para a China é uma solução. Para a China é uma solução. É de gastar os dólares lá que estão presos nos Estados Unidos. Para os árabes também, evidentemente, porque são todas regiões árabes. É uma forma da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita já está fazendo essas cidades fantasmas. O Ocidente é burro demais, gente. A mídia ocidental é burra demais. Como que povo burro? É muita burrice. A China está fazendo cidades fantasmas. Não, imbecis. A China está transformando dólar, que não vale nada, em ativos físicos. Certo? Essa é a questão. E a Arábia Saudita está fazendo a mesma coisa. Está gastando centenas de bilhões de dólares como se não houvesse amanhã. Fazendo deadline, fazendo cubo, fazendo diabo a 4. Por quê? Porque tem que se livrar de dólar. E por que esse desespero, essa pressa de se livrar do dólar? É óbvio que eles estão planejando alguma coisa. É nesse sentido, lembra? Se você tiver que agarrar o saco, pega uma bola por vez. É nesse sentido que os acontecimentos no Estreito de Hormuz constroem a sua lógica. Porque em algum momento você vai ter que apertar a primeira bola, e você faz isso no Estreito de Hormuz. É quando você joga, fechando o Estreito de Hormuz, você joga o preço do petróleo por 200, 300 dólares e você quebra a economia dos Estados Unidos. Quando ela estiver no chão, de joelho, aí sim, você dá a cartada final. Fala, não vamos aceitar mais dólar para comprar petróleo. E o dólar não vale nada. Só que para chegar nessa situação, porque é uma escolha dos árabes. Quando os árabes quiserem ser feito. É o momento que eles quiserem. Só que para fazer isso, evidentemente, você não vai queimar uma moeda que está no seu bolso. Você tem que gastar ela primeiro. Gasta tudo que você tem no seu bolso e aí você queima.
Nesse sentido, a atitude do Brasil de acumular dólares em reservas internacionais, que é vendida como sendo boa, não, ela é ruim, ela é péssima. O Brasil não tem que acumular dólares, o Brasil tem que acumular renminbis, rúpias, ouro. O Brasil tem que acumular uma cerca de divisas cada vez mais ampla e se livrar do dólar. Porque os indianos, os chineses, os russos, os indonésios, os árabes estão fazendo isso, se livrando de dólar. Agora, imaginar que os árabes que fazem comércio há 20 séculos, os indianos que fazem comércio há 40 séculos, os iranianos que também fazem comércio há 50 séculos, os chineses que fazem comércio há 25 séculos, que eles estão errados, e que o Brasil está certo, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Vamos ligar aqui um pouco o simancômetro. O Brasil tem que se desfazer desses dólares. Tem que se desfazer desses dólares. Idealmente, investir em infraestrutura. A mesma coisa, gente. Para que essas reservas estão lá imobilizadas? Está imobilizado para quê? Tira lá uns 100 bilhões e investe em dólar no Brasil. Faz como a China. Ferrovia, rodovia, porto, sistema de conexão. Termina com a ajuda chinesa de conectar o Acre com o Peru. Termina com a ajuda chinesa de conectar Paranaguá com o Chile. Perfeito? Termina de fazer a conexão na América do Sul para a gente não ficar dependendo da América do Norte. Porque a América do Norte, o Ocidente, quando vê que perdeu a África, e isso vai acontecer mais próximo do que muita gente imagina, quando vê que perdeu a África e já não tem mais a Ásia, eles vão ter aonde para correr? Para a América do Sul. É um momento de oportunidade, mas é um momento perigosíssimo se atitudes não forem tomadas urgentemente. Porque se o Ocidente perder, e ele vai perder a África, já tendo perdido a Ásia, vocês acham honestamente que o Canadá e a Austrália conseguem fornecer todos os recursos naturais que os Estados Unidos e a Europa precisam? Mas nunca, nem em sonhos conseguem. Nem em sonhos conseguem. Eles vão recorrer aonde? Esses países não têm riqueza, eles roubam do mundo inteiro, usando moedas sem valor há séculos. O basta, o momento do grande basta está sendo dado. E aí a América do Sul vai fazer o quê? Ficar esperando? Para ser africanizada? Por quê? Se você pega o Roberto Campos Neto, é isso que ele está fazendo. Ele está tornando com o Banco Central, que ele está comandando, o Brasil um mero produtor de mercadoria barata. Commodities agrícolas ridículas, como a África era séculos atrás. Como a economia brasileira era no século XIX. Políticos do Banco Central dão isso. A lei Candir dá nisso. É o momento da gente se industrializar, da gente construir infraestrutura. Não da gente produzir ingrediente para ração para porco, cadáver de animal e pedra que a gente chama de minério. Não é o momento da gente ficar fazendo merda. Certo? A Argentina tomou decisão rápida. Não, a gente tomou decisão de canetada. Qual que é o nosso maior parceiro comercial? É a China? É a China. Comércio com a China vai ser feito em renminbi. Ponto! 100 dólares. Renminbi. O problema é que o dólar está subindo na Argentina? Então vamos deixar de usar o dólar. Vender a alma do país, como sempre foi feito, para baixar o dólar, chega de vender a alma para conseguir dólar. É muito mais inteligente não precisar mais de dólares. Por que a Argentina precisa de dólares para fazer negócio com a China? Por que a China precisa de dólares para fazer negócio com a Argentina? Nenhum dos dois precisa. Então, os argentinos e os chineses fizeram certo. Vamos deixar de usar dólares. É isso que o Brasil tem que fazer. Mas o Brasil... Como assim o Brasil? O Brasil precisa de dólar. Para que o Brasil precisa de dólar? Se o nosso maior parceiro comercial é a China. Mais da metade de tudo que a gente vende, mais da metade, quase da metade, na verdade, tudo que a gente compra, vem da China. Por que a gente precisa de dólares? Os dólares que a gente já tem perdido nos Estados Unidos já basta. Está na hora do Brasil pensar grande. O México já está fazendo isso, a Argentina está fazendo isso, nós não. O governo Lula foi eleito, mas o maldito deixou um bolsonarista lá, né, Roberto Campos Neto. Esse homem tem que ser eliminado. Por qualquer meio. Porque vai levar o Brasil para o buraco. Mas não é só uma questão de tirar o Roberto Campos Neto. É questão de pensar com inteligência, de entender o quadro geral das coisas e ver o que está acontecendo.
Repito, reitero. Árabes, é claro, iraniano, russo, nem precisa falar. Mas árabes e chineses estão preparando a cama de gato para os Estados Unidos. Está nítido isso. E, inclusive, isso ajudaria a explicar o desespero da OTAN com bobagens. Oh, meu Deus, fizemos um ataque aéreo na Crimeia. Acertamos combustível. Gente, que merda é essa? A Rússia é um dos maiores exportadores de produtor de combustível do mundo. Um país que vende bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões de litros de combustível vai sofrer porque 400 mil litros foram queimados? Gente? Que palhaçada é essa? De verdade, que merda é essa? O Zé, não vou falar o nome dele, porque só de falar o engajamento cai. É o Zé. É um fanfarrão, é um idiota. Aí fez uma declaração, não sei o quê, a OTAN vai fornecer não sei o quê, não sei quantos milhões, gente. França parece que vai fornecer 200 milhões. O que é 200 milhões? 200 milhões não dá para comprar um sistema de mísseis Patriot. 200 milhões dá para comprar um avião desses F-35. Que diferença essa Jota vai fazer na guerra? Nenhuma. Nenhuma. A Rússia, é claro que ela vai ter que responder com dureza. Principalmente se a França ou a Romênia estiver envolvida. Mas não precisa. Dá um coice de mula bem dado e pronto. Não cai na armadilha, não. Porque tudo que a OTAN, tudo que os Estados Unidos querem agora é levar o conflito para outra região. Ou para outro nível. Não, você tem que manter do jeito que está. Fazendo o Ocidente, a OTAN perder rios, oceanos de recursos, de munição, de arma na Ucrânia e preparar a cama de gato no Oriente Médio. Sun Tzu deixava claro isso. Vence a guerra quem tem a iniciativa da guerra. Se a Federação responder esses ataquezinhos bestas da Ucrânia, da OTAN, a iniciativa do combate vai ser da OTAN. Então não é assim. Não pode perder a iniciativa. Perfeito? Porque tem muito mais coisa em jogo do que está à mostra. E o Brasil tem que ficar atento nisso. Perfeito? Então é só isso. Cheguei da roça hoje, ainda não fui ver minha mãezinha. Vou dar um jeito de ir lá. Quando eu voltar, a gente conversa. Certo? A gente volta a conversar. Deixa eu só... Peraí, aqui, o que eu tenho que fazer? Até mais, gente. Se você não está inscrito, se inscreve. Isso ajuda a gente demais. Compartilha. Também ajuda muito. A gente até mudou o nome do canal para uma coisa mais amigável para o Google. Mas discute, nós somos um espaço franco, aberto. Tínhamos um grupo no Telegram, mas agora todo mundo sabe que a coisa está meio complicada, né? Mas coloca aí nos comentários. Pode participar sem medo de ser feliz. Aqui a gente não morde ninguém. E a gente tenta fazer um trabalho sério, ok? Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana para todo mundo. Até.